Capítulo 7 da volta do espírito à sua vida corporal. Tópico: faculdades morais e intelectuais. Pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? São as dos espíritos nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, no contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, as que chamais demônios? Pergunta 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos dessaciados e levianos? São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. 363. Têm os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Não, que de outro modo vos teriam comunicado. 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevada, o homem não tem em si dois espíritos. 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, conheceis que é absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espírito, esta vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem o seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas com eles coexistentes apenas viam em tais fenômenos efeitos provindo de uma causa única, Deus. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes são os órgãos, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar. Quantos os sons, de semelhante sistema decorria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo sem individualidade, consequentemente sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidade.